Seja bem-vindo ao seu espaço aqui na Band News FM dedicado ao empreendedorismo digital, às transformações econômicas pelas quais passa a nossa sociedade, o nosso país. Sempre comigo, Alexandre Bentivolio, e com meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Melhor agora, Alexandre. Principalmente porque você retornou de férias, tá sentindo saudade de você. Agora o cara tá muito descansado. E aqui também do Inovativos, esse canal de acesso a muita informação vinda de pessoas que estão de fato atuando no mercado para passar conteúdo que realmente seja um conteúdo de quem está botando a mão na massa, não são apenas teóricos. E hoje a gente vai falar sobre esse grande mercado de meios de pagamento, dessas novas ferramentas digitais que vêm facilitar a vida numa transação, na tomada de um crédito, até investimento, em novos modelos como as criptomoedas. E nada melhor do que uma grande liderança atuante aí para contar tudo que a gente vem observando no Brasil e no mundo. Para falar do ponto de vista jurídico, a nossa convidada é a Vanessa Fialdini, sócia da Fialdini Advogados. Antes de começar nosso papo, só lembrar aos nossos ouvintes que você acompanha o Inovativo sempre aos domingos no rádio e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Você confere esse e todos os outros papos que a gente já teve, todos aqueles que a gente ainda vai ter. Você se inscreve lá e fica por dentro lá na nossa playlist no YouTube. Vanessa, bem-vinda aqui ao programa e queria que você começasse contando um pouco para a gente da sua trajetória profissional e do escritório do Fialdini Advogados, do trabalho que vocês oferecem, o trabalho que vocês desempenham nesse escritório. Seja bem-vinda. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito honrada de estar aqui com o Alexandre, com o Vitor. É uma honra enorme estar aqui, poder falar de um assunto que eu sou apaixonada, né? Falando um pouco da minha trajetória, eu trabalho nesse mercado desde 2006, né? Ainda quando a gente não tinha nenhuma legislação que regulava o tema. O escritório é um escritório que é full service na área do direito. A gente atende todas as áreas do direito, mas totalmente voltado para o mercado financeiro, o mercado de pagamentos e mercado financeiro. Isso inclui cada dia uma coisa nova, porque a gente estava, antes do programa, falando um pouco tanto das criptomoedas, das tokenizações, dos assuntos relacionados a jogos e apostas. Então, é um mercado que evolui quase que diariamente, né? Mas, enfim, eu brinco que eu não seria advogada se não fosse trabalhar com essa área de tecnologia, que eu acho super desafiante. Então, um tema que eu gosto muito. E é mesmo, e eu sou prova viva porque eu vi o quanto você se dedicou para a gente conseguir ter segurança jurídica nessas novas modalidades de pagamento e também de produtos financeiros. Hoje no Brasil, sem sombra de dúvidas, a gente tem um cenário muito melhor do que a gente tinha há 10 anos atrás, com novos entrantes. Então, são meios de pagamentos digitais, fintechs, que estão começando a gerar esse efeito benéfico para o consumidor. A gente tinha uma consolidação, ainda tem, né, em grandes bancos, mas aos pouquinhos a gente vê que esse cenário está mudando. E mudando, obviamente, para melhor. De lá para cá, quais foram as principais novidades que você entende que foram surgindo e foram causando maior impacto? E aí eu vou começar com um recorte ali do final de 2016, porque foi no final de 2016 que a gente viu o cenário desses marketplaces, esses shoppings virtuais que reúnem bastante vendedores e compradores, né? Então, um aplicativo como o Mercado Livre ou Americanas, que se tornou um marketplace. A gente pode falar depois um pouquinho mais do caso da Americanas, que eu acho que é um caso também envolvendo essa temática de fintechs. Mas a gente viu uma preocupação do Banco Central em garantir segurança para o sistema, para falar, olha, putz, esses caras representam um risco, porque eles estão recebendo recurso de terceiro para depois repassar. E era uma figura nova. Eles já estavam atuando, só que precisava ter algum tipo de encaixe.
De lá para cá, quais foram essas principais figuras que foram surgindo e foram avançando no Brasil, obviamente dentro desse contexto de segurança, porque tem coisa que ainda precisa e carece de uma regulação, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Bom, a gente teve o marco regulatório em 2013, né, quando o Banco Central pela primeira vez traz esse assunto à baila, as fintechs, né? E esse mercado foi engateando a partir daquela época e, de fato, começou-se, de fato, ter uma explosão de empresas e de produtos relacionados ao tema em 2016, 2017, e várias discussões no CAD sobre esse assunto. Começou-se a ter cada vez mais os marketplaces, que são como se fossem integradores de lojas, né? Eles têm várias lojas embaixo deles, entre as bandeiras, né? Que é Master, Visa, Elo. E eles começaram a crescer bastante no mercado. Hoje a gente tem inúmeras delas. Né? Algumas deixaram de existir, outras estão aí, são cada vez mais fortes. Né? Hoje a gente tem praticamente uma consolidação desse mercado. Né? E de lá para cá, o que a gente realmente enxerga é essa consolidação. Então, no começo, lá em 2017, a gente tinha várias empresas entrando no mercado, mas muita coisa incipiente, e todo mundo, naquele momento, achava que podia ser uma fintech e uma empresa para atuar nesse mercado. Com a medida do tempo, quando o tempo foi passando, a gente começa a ver empresas menores deixando de existir, empresas menores que ficam maiores, e esse mercado é consolidado principalmente com questões de aquisição, de conglomeração de empresas nesse sentido. Hoje a gente tem um mercado bastante consolidado, hein? O Vitor falava sobre o caso da Americanas, eu queria saber quais que são as particularidades, o que torna o caso da Americanas tão diferente dos outros? O caso da Americanas está ficando um caso emblemático, né? A Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial, e o que acontece, né, quando a Americanas ela é que a gente chama de marketplace, ela tá no meio do sistema, então em cima dela tem a bandeira, que é a Visa, a Master, tem uma credenciadora, que é a Cielo, a rede, depois vem ela e debaixo dela são os lojistas. À medida que ela entra em processo de recuperação judicial, e só ela tem as informações do lojista, o lojista que é lojista dela, ninguém mais tem informação integral dele. Então, no caso dela desaparecer, esses lojistas correm o risco de ficar sem o dinheiro deles. Né? Existe uma regra na regulamentação que diz que você não pode colocar a mão no dinheiro desses lojistas. Mas a gente já houveram casos disso ter acontecido e o dinheiro ter desaparecido. E isso é hoje um problema que o mercado como um todo vem discutindo, para ver se consegue, em momentos de crise, como recuperação judicial, se você consegue consolidar todas as informações de um lojista para que você faça o pagamento, para que os outros elos da cadeia, como Cielo, Rede, possam fazer o pagamento direto para o lojista, sem ter que considerar, por exemplo, no caso Americanas. Né? A gente tem acompanhado o caso das Americanas. É um caso que tá sendo respeitado, toda essa questão do lojista. A gente não tem conhecimento de qualquer problema da Lojas Americanas não ter pago o lojista, mas a gente tem outros casos que já houveram que não houve o pagamento do lojista. Então, acaba estourando no lojista esse problema do marketplace quando há recuperação judicial, né? Ou quebra completa do marketplace. A gente falava sobre essas novas figuras jurídicas que vêm surgindo nesse mercado, e eu queria que você explicasse um pouco sobre quais são essas particularidades.
qual tipo que não existia e precisou ser criado para que juridicamente a gente conseguisse abarcar essas novas empresas? Quais mudanças vocês têm que ir fazendo conforme vão surgindo essas novas tecnologias para ir se adaptando ao mercado? O mercado anda na frente da regulamentação. Então, como funciona o mercado? No mercado específico de fintechs, o regulador é o Banco Central e, por alguma interferência, o CAD em alguns assuntos. O que acontece é que os modelos vão surgindo e a gente brinca que o Banco Central vem atrás consertando, né? O Banco Central é um órgão que é fácil de lidar, é um órgão que está sempre atento ao mercado, está sempre aberto a discussões, então isso não fica muito difícil, né? E ele também não é um órgão que quer interferir muito no mercado para não ter nenhum tipo de conflito dentro do mercado e algum desequilíbrio. Então, ele está sempre tentando equilibrar o mercado. Quando começou a regulamentação lá atrás, o Banco Central não podia ouvir falar na tal da subcredenciadora, que são os marketplaces. Isso foi sendo criado no decorrer dos anos, conforme o mercado foi se desenvolvendo. A gente também teve outros assuntos, por exemplo, a gente fala hoje de uma figura que chama prestador de FX, que nada mais do que um facilitador de pagamento internacional. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um player que consegue intermediar operações de câmbio, né? Para quando a gente compra, por exemplo, uma capinha de celular na China, ou quando a gente quer eventualmente fazer algum tipo de operação de compra e venda de serviços lá fora. Isso também são coisas que o mercado foi se desenvolvendo, à medida que o mercado vinha desenvolvendo, o Banco Central vinha atrás, trazendo, regulando. A gente teve no final do ano aí a regulamentação sobre os criptos, regulamentação não, a legislação sobre os criptoativos, né, que a gente teve uma legislação que regulou o tema. No entanto, ela ainda não diz quem é que vai regular o assunto. A gente acredita que o Banco Central tem total possibilidade para fazer, e a gente imagina que seja ele que vai fazer, e a gente acha que dali vão surgir novos players. Então, o que a gente enxerga, tá? O mercado vai trazendo players e o Banco Central vem atrás regulando esses players, né, que a gente tem acompanhado. Mas mesmo assim, a gente ainda percebe vários players, né, jurídicos, players que não são regulados pelo Banco Central. Ou seja, eles vivem ali sem uma regulamentação e o Banco Central está sempre de olho para ver se vai regular ou não. E é o que a gente está vivendo atualmente. Inclusive em função, acho que todo mundo está acompanhando a questão dos jogos que são sediados fora do país, né? Eu não sei se tá todo mundo captando a mensagem que a Vanessa e o Alexandre estão colocando aqui, mas é o seguinte, assim, a gente tem muito na cabeça que, olha, eu tenho minha conta no banco, se eu precisar de crédito, eu pego o crédito no banco, na hora de pagar alguém, eu posso pegar um papel moeda e pagar alguém, ou mesmo fazer uma transferência no aplicativo no banco. Era assim, existia isso dessa forma, maquininha. Hoje é um cenário completamente diverso, né? E a Vanessa está colocando aqui vários elementos novos que estão acontecendo, seja você pagar um produto fora do país e como fazer isso, né? Você não vai fazer um DOC nem um TED, você usa várias fintechs que estão participando dentro desse processo, como também hoje na hora de você pedir comprar uma meia numa plataforma digital, tudo isso também está embarcado com essas fintechs que, assim, aristotelicamente é um gênero com várias espécies, né? Aí eu queria abordar outras espécies com você, Vanessa. A gente, até pouco tempo atrás também, na época dos meus pais até, se você falasse que alguma pessoa física estava dando dinheiro para uma outra pedindo juros, isso é idiotagem. E de lá para cá a gente viu várias ferramentas digitais colocando essa possibilidade para a pessoa
que aí, enfim, comumente falando nesse mercado, peer-to-peer lending é um exemplo disso. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa figura especificamente, porque hoje todo mundo está querendo se tornar uma fintech, né? Vários negócios querendo ser fintech e também vários empreendedores podem estar nos assistindo e falar assim, pô, será que é para mim fintech? Eu não conheço nada de tecnologia, mas será que eu não posso agregar alguma coisa nesse sentido? E a outra que é a sociedade de crédito, que antes não existia, é algo recente também, mas que a gente está vendo assim em larga escala sendo utilizada. Sempre que a gente fala em empréstimo e em financiamento, essa empresa, né, essa instituição, ela é regulada pelo Banco Central e ela deve ser autorizada pelo Banco Central. Então, quando a gente fala, como o Vitor falou, de SCD, de sociedade entre participantes, a gente está falando de figuras reguladas e autorizadas pelo Banco Central. Por que vieram essas empresas? Para simplificar e para empresas menores poderem conceder crédito para pessoas que não eram não bancarizadas, né? E que muitas vezes tinham acesso a crédito, mas era um crédito muito caro. Então a gente passou a ter muito mais empresas, né, sociedades, podendo conceder crédito. A SCP é uma sociedade que a empresa os sócios delas, essa empresa só pode emprestar dinheiro com o dinheiro que o sócio tem. Ela não pode ir no mercado e pegar emprestado de um banco. A SCP, ela é uma sociedade que ela só faz a intermediação, né, do cara que quer investir para emprestar para uma pessoa física ou jurídica, e aí ela não precisa ter uma instituição financeira atrás dela. Então, isso é um mercado que facilitou principalmente os não bancarizados, que é uma linha do Banco Central, né, que o Banco Central tem muito interesse, um dos maiores interesses do Banco Central é justamente trazer a inclusão financeira, né, de um modo geral. A gente tem, acho que muitos dos ouvintes já ouviram falar em Open Finance, que é a novidade, o Open Banking. Tudo que o Banco Central tem feito, né, é um Banco Central de vanguarda. A gente tem um Banco Central muito bom e muito resolvido nesse aspecto, que acompanha muito o desenvolvimento, porque ele vai trazendo todas essas figuras e vai trazendo para dentro do mercado pessoas que até então não tinham acesso a esse mercado. E, Vanessa, a gente falava sobre a revolução causada pelo Pix, né? Muito se fala nas ruas, quando a gente conversa, a gente vê o impacto do Pix, a transformação que isso causou na nossa economia com transferências mais rápidas, mais baratas. E queria saber do ponto de vista jurídico, né? Essa revolução do Pix causou na sociedade, como que foi no ponto de vista jurídico? Bom, realmente o Pix é algo que aconteceu no mercado que ninguém esperava o sucesso que foi. A gente tem, o brasileiro de um modo geral, ele tem muita facilidade à inovação e principalmente a questões digitais. Então, essa facilidade do brasileiro não ter que usar cartão de crédito, não ter que usar cheque, qualquer coisa, TED, DOC, facilitou muito a vida de todo mundo. Aliado a essa forma do brasileiro ter essa ânsia da digitalização, foi um sucesso que nem o Banco Central esperava que existisse. Eu costumo trocar ideias com pessoas na Europa, e quando o Brasil foi trazer o Pix, o Banco Central foi trazer o Pix para o Brasil, eles não acreditavam, porque na Europa não teve o mesmo apelo como teve no Brasil. E o que a gente enxerga do Pix, né, é que o Pix está cada dia, as transações de Pix, elas avançam a cada dia de forma exponencial. São números, realmente números estratosféricos. O Pix ele já começou com vários produtos, né? A gente tem aí o Pix Saque, o Pix Troco, mas o Pix ainda tem coisas para evoluir. A gente fala aí em Pix do débito em conta,
o Pix, inclusive o Pix internacional, né, que a gente não dá para o Brasil sozinho fazer o Pix internacional, ele precisaria de outros países para também estarem de acordo com o Pix, mas é um avanço que a gente enxerga muito rápido no mercado, né? A gente acredita que esse ano e o próximo ano a gente já tenha vários produtos, outros produtos implementados no Pix. E eu acho que o Pix internacional também não é uma coisa que vai ficar por muitos anos na frente. A gente fala de avanços, a gente já tratou muitas vezes aqui sobre as fraudes, né? Muitos golpes que são dados pelo Pix, em que fizeram com que o Banco Central se movimentasse, criasse outras regras de limite de transferência em horário noturno e outras personalizações que você pode fazer de qual que é o tamanho do Pix, o limite que você tem para ir em outros horários. É uma série de ajustes que foram sendo feitos conforme a realidade foi se impondo, né? Com esses golpes que foram aparecendo. Com certeza. Até a própria iniciativa privada foi melhorando também nesse quesito, né? Antes você não via tantos aplicativos com reconhecimento facial, por exemplo. Agora você tem essa tecnologia de maneira mais massificada. Enfim, os fraudadores vão avançando, aí a gente tem que ir correndo atrás, né? Para melhorar sempre. Mas é incrível, né? Ale, porque toda essa agenda que a Vanessa está contando aqui não foi uma agenda que o Banco Central foi lá e pensou ele próprio na salinha fechada. As empresas foram levando. Eu vi a Vanessa levando várias questões também no Banco Central. E é bom a gente separar também dois bancos centrais aqui. Um é o da política monetária, que é outros 500, que aí é o deixa para lá, porque tem muito. Eu tenho várias críticas em relação ao Banco Central nesse quesito, envolvendo taxa de juros e tudo mais. E o outro que é essa parte, esse braço de regulação, que, cara, realmente foi um avanço tremendo. Eles realmente estão abertos, né? A Vanessa estava contando aqui do Pix. O Pix ele vai sendo criado outras modalidades, como a Pix recorrência, por exemplo, Pix parcelado, você parcelar a compra no Pix. No final do dia, a tecnologia avançando também, você não vai precisar mais das maquininhas, você vai bater o celular e vai pagar. Hoje já existe isso. Os cartões mesmo, você já não precisa inserir, você só tem que aproximar. As coisas vão evoluindo de uma tal maneira que você daqui a pouco está pagando as coisas só com a sua cara. Você vai mostrar a sua cara lá e vai pagar, você não vai sair com nada no bolso, a não ser talvez o smartphone. E aí a gente tem uma outra agenda que está avançando bastante, Vanessa, que você está participando, que a gente ainda não chegou no estágio final, mas já vem promovendo uma série de mudanças, que é o Open Finance. O Open Finance é esse grande banco de dados onde você, consumidor, você que tem a conta num determinado banco, aceita oferecer seus dados para esse grande banco de dados, né, que pode ir para outras instituições financeiras, outros fintechs, para a partir disso serem elaborados novos produtos e serviços para benefício de você mesmo, né? Em que pé que estava o Open Finance hoje? Porque a grande questão lá atrás sempre foi a disputa pela governança disso. Então você tinha de um lado as instituições consolidadas, digamos assim, né? Do outro os novos entrantes, essas fintechs, e como é que isso estava se dando no poder decisório em cima do Open Finance, né? E aí pouca gente sabe, é bom a gente resgatar os históricos das coisas. O Pix começou num grupo de trabalho lá do governo Dilma e foi vindo, atravessou o governo Temer, aí no final foi implementado no último governo. Mas é uma agenda que começou lá atrás. A agenda do Open Finance também, uma agenda que, para mim, o ponto central foi um processo que era o Bradesco contra o Guia Bolso, porque o Guia Bolso estava com uma série de informações, já estava fazendo uma portabilidade de dados ali,
E aí foi o que provocou que o pessoal começou a chamar de Open Banking, que nem mais é Open Banking, mudaram de nome, falando, não, é muito mais do que banco de banking, é Open Finance. Que pé que tá agora, Vanessa, essa história toda, essa novela que é lá de trás, porque esse processo do Bradesco com o Guia Bolso, acho que 2017 também. O Open Banking começou lá na Europa, né? Que primeiro deu pé a essa ideia foi o Reino Unido, e de lá para cá vários outros bancos centrais começaram a discutir esse tema, e no Brasil chegou de novo com uma boa entrada e com uma boa aceitação. À medida que outros produtos foram entrando também querendo entrar nesse mesmo balde de informação, esse Open Banking deixou de ser Open Banking para ser Open Finance, porque aí entraram seguros, entraram outros temas que não só de regulamentação do Banco Central. O que acontece? O Banco Central, o Open Finance, ele está ainda em processo de implementação, né? Ele já teve várias fases, né? A gente tem aí fase 1, fase 2, fase 3, ainda em implementação, né? E ainda não tem ele ainda não teve o mesmo apelo do que o Pix, né? Que do dia para a noite as pessoas começaram a perceber uma facilidade. O usuário, o público em geral, eles ainda estão querendo entender que produto é esse, né? Ainda não tem um entendimento total, e ninguém quer simplesmente abrir as informações para uma instituição financeira. O usuário muitas vezes tem medo da instituição financeira. Então, a gente ainda está nessa fase, e ainda está todo mundo meio tateando o negócio. Os bancos já estão todos aderidos, existem várias fintechs que são obrigadas a estar dentro do Open Finance, mas ainda é alguma coisa que ainda está em fase de implementação, assim como o Pix e tudo mais. Queria agradecer a disponibilidade e a atenção da Vanessa Fialdini, sócia da Fialdini Advogados, explicando bastante esse cenário, essas múltiplas figuras que vão surgindo na realidade brasileira, e o mundo jurídico vai se adaptando, vai conseguindo abarcar todas elas, trazer para dentro e regulamentá-las. Obrigado pela atenção com o ouvinte da Band News FM. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, com 2 conhecedores do tema. Muito obrigada. E, Vitor, a gente volta na semana que vem, né? Ah, sim, espero, Ale. Agora com você descansado tá muito melhor. E você que nos acompanhou até aqui, por favor, não deixe de se inscrever no canal da Band News FM, lá acessar a playlist do Inovativos e deixar também o seu comentário aí, que nos ajuda bastante, beleza? Até o próximo episódio.